Pessoal, o vídeo de hoje é realmente um clima muito para baixo, um clima triste, um clima de luto mesmo, porque o STF condenou o Bolsonaro, né? E o mesmo STF que soltou o maior ladrão da história desse país, o maior ladrão responsável pelo maior escândalo de corrupção do mundo. E aí tem gente que fala, não, mas o Moro foi parcial. Você nunca pode dizer que o Moro foi parcial porque ele aceitou trabalhar para o Bolsonaro. Porque ele nunca foi convidado pelo PT para trabalhar no governo do PT. Então você sabe se ele diria que sim, que não. Então você não tem como dizer se ele é parcial ou não. Mas o PT jamais chamaria ele, porque o Moro não tem espaço para corrupção. Mas o que aconteceu com o Bolsonaro hoje realmente é lamentável. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho muitas e muitas desavenças com o Bolsonaro. Eu votei nele na primeira eleição, eu votei na segunda eleição, porque jamais deixaria o PT voltar ao poder. Votei tantos anos no PSDB, que é de esquerda, para tirar o PT do poder. Eu não deixaria de votar no Bolsonaro para tirar o PT do poder. Agora, é muito triste a gente ver o cara sendo condenado por um crime que, primeiro, ele não cometeu, segundo, as provas foram parciais, muitas provas criadas, denunciado pelo próprio Eduardo Talhaferro, que trabalhou para o Alexandre de Moraes. Quem não se lembra daqueles áudios da Vaza Toga e dos assessores do Alexandre de Moraes, até um deles falando, use sua criatividade, tentando criar provas que não existiam no processo, um processo onde a própria vítima é o juiz da ação. Então, embora eu tenha muitas desavenças com o Bolsonaro, e acho que ele cometeu muitos erros, e acho que ele é o maior culpado por ele estar sendo condenado agora, porque ele acabou nomeando juízes para o STF que ele não deveria ter nomeado, ele nomeou para a PGR alguém que ele não deveria ter nomeado, que foi Augusto Aras, ele apoiou o Hugo Mota, ele apoiou o Davi Alcolumbre. Infelizmente, essa é a realidade. Ele tinha outras pessoas que ele poderia ter apoiado, inclusive o Moro no STF e o próprio Marcel Van Hatten para a Câmara. E aí os bolsonaristas roxos, que se o Bolsonaro der um tiro neles vai falar, mas eu mereci porque eu sou comunista, vamos dizer, não. O Van Hatten e o Moro nunca traíram o Bolsonaro. O Moro se perdeu um pouco depois de um tempo, mas não tinha nada a ver com o Bolsonaro. E o Van Hatten sempre se manteve ali, defendendo o Bolsonaro, defendendo a anistia dos céus do 8 de janeiro. E quando o Bolsonaro fazia uma coisa que era ruim, como apoiar o Hugo Mota, mandar projeto de orçamento secreto, aí sim o Van Hatten se posicionava contra. Então ele foi um cara correto, coerente nas ideias, nas defesas dele. Não teve coerente nas ideias dele, não teve nada de traição ao Bolsonaro. Mas o Bolsonaro é o maior culpado dessa situação toda estar acontecendo com ele. Agora, esse Supremo Tribunal Federal quase todo indicado pelo Lula, o próprio Zanin, advogado do Lula nos processos do Mensalão, inclusive, que deu um dos votos para condenar o Bolsonaro. Que agora sim, quem não se lembra da sabatina com o Zanin, perguntando, né, poxa, você vai ser imparcial? E ele dizendo, sim, eu vou ser imparcial, porque uma coisa é ser advogado do Lula, outra coisa é ser ministro do Supremo Tribunal Federal. E a gente está vendo a parcialidade aí. A mesma coisa acontecendo com o Flávio Dino agora. E é isso, condenações totalmente sem embasamento, e nenhuma delas por corrupção. E o nosso país está na mão de corruptos. Enquanto um corrupto mor está na presidência da República, o outro está condenado por algo que ele nem cometeu. Outra coisa, todo mundo fala de defesa do Estado Democrático de Direito, defesa da soberania nacional. Quem está preocupado com a soberania nacional, em defender o país, etc., não rouba milhões do país. Não apoia MTST, MST, organizações terroristas. Quem está preocupado com a soberania nacional respeita os valores do nosso país. E não é o caso do Lula, não é o caso do Boulos. Nenhum deles respeitam os valores do nosso país. Todos eles já cometeram atrocidades, como o Boulos, que depredou patrimônio público junto com a sua patota do MTST. E o Lula, que é responsável pelo maior escândalo de corrupção da história do planeta. E hoje é presidente da República. Só vamos mencionar outras pessoas envolvidas com outras coisas ilícitas que estão sendo soltas o tempo todo pelo STF. Quem não se lembra da história do diálogo cabuloso, não é verdade? Então, esse é o país que a gente vive. Infelizmente, eu acho que vai ser muito difícil a gente ver alguma mudança. A gente tem que lembrar que as eleições mais importantes são as de 2026. A gente tem que mudar o Senado, tem que eleger um novo presidente, mas essa derrota que a gente sofreu é muito dolorosa e triste. É triste ver o país que a gente vive, que passa pano para os corruptos, mas que condena as pessoas por crimes que não cometeram. Lembrar quantas vezes o MST depredou Brasília, quando o MTST depredou o restaurante Senzala, tentaram destruir a casa do Michel Temer, enfim. E não aconteceu nada com eles. Quando o pessoal subiu lá no Congresso Nacional, matou cinegrafista, virou Wanda Bandeirantes, rasgou a bandeira nacional, e o pessoal da esquerda, os black blocs, etc. E ninguém condenou eles por tentativa ao atentado ao Estado Democrático de Direito. Quando uma moça é condenada a 14 anos de prisão por escrever de batom em uma estátua, perdeu um anel, ou seja, vivemos num país onde o Supremo Tribunal Federal é intocável. Você falar mal deles pode te dar anos de cadeia, você pode ter que pagar multas milionárias. Qualquer coisa que você critique no Supremo Tribunal Federal, você pode ser preso, perseguido. Meu avô, quando era vivo, ele dizia: o sistema judiciário brasileiro é o mais corrupto de todos. E eu não posso falar nada, né? Meu avô já não tá mais aqui para se defender. Mas é o que a gente tá vendo por aí. É isso, pessoal. Mais um dia no Brasil.